calendário oficial, né, nas comemorações oficiais, dia 7 de setembro é uma data muito importante, evidentemente. É a data da independência do Brasil, ocorrida em 1822, quando, Dom Pedro II deu o famoso grito do Ipiranga e a partir dali, cravou a independência do Brasil de Portugal. Vamos falar então neste vídeo sobre como esta data ela precisa ser revista, analisada e, acima de tudo, contextualizada. Afinal de contas, o 7 de setembro, o que ele significa, isto também é história. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo a este canal. Eu sou Noé Gomes e você está no canal Falando de História. E no dia 7 de setembro, nós não podemos deixar de não falar da história, mais precisamente da história do Brasil. E se você curte esse tipo de conteúdo, a gente, além de fazer conteúdos como esse, nós fazemos análise conjuntural, política e tudo mais, mas temos nossos conteúdos históricos. Então, peço que você já deixe o seu like, inscreva-se no canal, se você gosta de uma história que seja contextualizada, não só aquela história que fica no nome, na data, no fato isoladamente, mas uma história que tenta dialogar com a nossa realidade. Pois bem, meus caros, estamos em 2023. E em 2023 nós temos uma situação. Será que o Brasil é um país de fato independente? Haja visto que, primeiramente, nós temos uma visão vira-lata de nós mesmos, uma visão de menosprezo de nós mesmos. Nós temos hoje no Brasil pessoas que se dizem patriotas, que usam a bandeira, as cores da bandeira brasileira, mas que elas têm um pensamento entreguista. Elas acham até que de repente tinha que se privatizar mesmo a nossa Petrobras. Nós temos um problema hoje no Brasil, em que nós temos também pessoas que se dizem progressistas, e vocês lembram daquele ato da cantora Bebel Gilberto, que pisou na bandeira do Brasil lá nos Estados Unidos? Pois é. Nós temos um sentimento à esquerda de menosprezo dos símbolos da pátria e da história oficial. E, por outro lado, nós temos um oficialismo e um entreguismo por parte de uma esquerda, de uma direita, melhor dizendo, que se diz conservadora, defensora da pátria, patriótica. É um patriotismo um pouco às avessas, mas é o que nós vivemos hoje. E esse sentimento ele precisa ser contextualizado e pensado. O que significa, além de ser um marco temporal, de ser um marco na história do Brasil, o 7 de setembro de 1822 como o fim do período imperial, ou melhor dizendo, do período colonial, e chegando então a começar o início então, do Império Brasileiro, do período imperial, este marco ele tem várias formas de se enxergar, vários ângulos para falarmos a respeito deste fato, ou desse acontecimento, melhor dizendo. Vejamos bem, primeiramente, nós temos uma leitura historiográfica que diz que, na verdade, a independência do Brasil não foi tão independência assim, porque nós pagamos um preço muito alto para nos tornarmos independentes de Portugal. E esse preço alto foi o quê?
a transferência das dívidas de Portugal para o Brasil. Lembrando que o processo que aconteceu da expansão do capitalismo a partir das descobertas, né, do Brasil e do restante da América, né, da América Latina especificamente, as colônias da Espanha e de Portugal, elas serviram para a extração de riquezas para esses países que ganharam muito dinheiro, que construíram muito, né, fizeram muita riqueza. Aliás, há uma igreja em Extremadura, na Espanha, que está hoje, até hoje está em pé, que ela é feita de ouro do Brasil, se você ter uma ideia, né? Nós fomos colonizados por portugueses e o restante da América Latina pelos povos, né? Os povos foram colonizados pelos espanhóis. Portugal e Espanha serviram de garganta da riqueza que veio da América. E quem é que efetivamente se beneficiou delas? Inglaterra e a França. A Inglaterra, né, depois começou a ter uma indústria, né, e essa indústria se deu exatamente pelos acordos, né, em que os portugueses e os espanhóis acabaram transferindo as suas riquezas para a Inglaterra e para a França também. Foi onde que gerou, né, o desenvolvimento capitalista desses países. E é por isso que tanto Portugal como Espanha hoje são países, no contexto europeu, relativamente pobres. Por quê? Porque efetivamente eles não investiram nas suas indústrias, é quase incipiente nessa região, e hoje, por exemplo, a Espanha vive muito da questão turística, e Portugal tem alguma indústria pequena, ainda tem, enfim, e vive também da questão turística e de outros, vamos dizer assim, de outras formas, né, econômicas. Portanto, né, para que a gente tivesse a nossa independência, Portugal transferiu as suas dívidas com a Inglaterra para o Brasil, e o Brasil pagou essa conta. E aí a gente precisa dizer que realmente a independência do Brasil já começou sendo uma dependência para fora, o que é lamentável. O fato é que, tudo bem, teve esse episódio e isso tem que ser colocado, e criticamente nós podemos dizer que a independência do Brasil não foi tão independência assim. Mas o fato marcante disso tudo é que o Brasil, hoje, nos dias de hoje, ainda tem o pensamento de colônia para consigo mesma. Ainda nós somos dependentes de fora. Ainda nós exportamos matéria-prima e consumimos depois a matéria que vem de fora. E viemos perdendo a nossa indústria desde a década de 80. Nesses 40 anos em que a nossa indústria, que se desenvolveu em algumas regiões do Brasil, e não em todas, diga-se de passagem, mas, por exemplo, mais no São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, do que, por exemplo, no Nordeste, esse desenvolvimento, né, esse desenvolvimento nacional, ele vem se perdendo ao longo dos últimos anos, né, por conta de um pensamento neoliberal que começa lá com Collor, passa por Fernando Henrique, passa por Lula, passa por Temer, passa por Bolsonaro e volta com Lula. E nós hoje temos um país que, por exemplo, na questão da saúde, precisa importar insumos quando ele poderia ele mesmo produzir os seus próprios insumos. Mas essa é a nossa independência que nós deveríamos buscar hoje. Dia 7 de setembro não é um dia só de comemoração, é um dia de reflexão. E você, o que você pensa a respeito dessa data? Se você gostou dessa reflexão, se você achou que esse conteúdo é relevante, não esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, porque nós temos vídeos todos os dias, de segunda a sábado às 18 horas e aos domingos às 9 da manhã. É isso.